Sabe aquelas dúvidas que o cliente tem, tipo, como é que fica as tatuagens dele cicatrizadas? Tu tem que ter um destaque de tatu cicatrizado no teu perfil, porque isso vai... Pra quem não sabe, pessoal, tem uma agência de marketing onde eu cuido da carreira de tatuadores, eu e minha equipe inteira. Então tudo isso que eu tô passando aqui são metodologias, estratégias que a gente vai passando mês a mês para nossos clientes da Morbeni Mar. Quem aí de vocês conhece um tatuador pior que vocês que tá ganhando mais que vocês? Beleza, tu vai botar 40% preenchida. Isso automaticamente gera uma sensação de escassez muito grande na agenda, tá? Muito grande. Tem que ter uma chamada para ação, tem que ter um comando. Quando o cliente olhar ali, ele tem que se sentir que, tipo, tem que fazer algo. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês repararam que cada vez que eu falo assim, pessoal, curtem a live, já tô pedindo de novo, ó, filhos, longe da esposa, né? Às vezes eu fico 20 dias, 25 dias, 30, 40 longe. Mas eu sei que eu tô fazendo toda essa correria aí para não precisar fazer isso aí com 50 anos, 60 anos. O que a maioria dos tatuadores do Brasil fazem para lotar a agenda e faturar alto, né? Dos maiores tatuadores do Brasil fazem... E os maiores, pessoal, não necessariamente sejam os melhores, tá bom? Mas os maiores que eu contextualizei aqui é em cima dos que eu sei que mais vendem tatuagem e que eu faço análise, que eu conheço, que eu gerencio, tá? Que estão nas minhas mentorias particulares. E também, né, tudo que eu já fiz e faço até hoje para poder vender o que eu vendo, tá bom? Então eu vou fazer aqui uma análise, contextualizar tudo para vocês, tá bom? A pergunta que ninguém faz, o paradoxo do mercado. Por que alguns tatuadores faturam dezenas de milhares por mês, enquanto outros, com tatuagens iguais e boas, vivem fazendo promoções e baixando o preço? Nesta análise foram estudos de dezenas de perfis de tatuadores reconhecidos nacionalmente do Instagram e TikTok para identificar exatamente quais padrões geram autoridade e conversão. A conclusão foi unânime, a diferença não está na qualidade da arte, ela está no posicionamento, tá? Quem aí de vocês, comenta aí, quem aí de vocês conhece um tatuador pior que vocês que está ganhando mais que vocês? Quantos vocês conhecem aí que tem uma qualidade inferior de vocês que tatua todos os dias praticamente? Que está ganhando bem, que está comprando um carro novo, comprou uma casa nova? Todo mundo conhece um tatuador que não é tão bom, tá conseguindo ganhar dinheiro. Entendeu? Todo mundo conhece alguém assim. Por quê? Porque esse cara entendeu o jogo, entendeu? Esse cara entendeu como jogar de verdade, entendeu? Ele entendeu a força do posicionamento. Ele entendeu o erro que a maioria comete para ele não cometer. E é isso que eu vou falar para vocês aqui nessa live aqui também. Erro da maioria. A maioria dos tatuadores acredita que clientes escolhem pelo trabalho. Na realidade, o cliente compra, o que o cliente compra vai muito mais além do que a tatuagem em si, tá? O cliente ele compra confiança, autoridade, exclusividade e experiência. Na confiança, a segurança de que o artista vai entregar o que prometeu. Por isso, o cliente ele tem que confiar em ti. A autoridade é a percepção que ele está, que este é o melhor no que ele faz. Que nem eu, tu vai entrar no meu perfil, o jeito que eu comunico o meu perfil demonstra uma autoridade que todo cliente que vem tatuar comigo, ele vem já de olho fechado. Porque ele confia veementemente que eu vou entregar o que eu prometi para ele, entendeu? Então eu aumento essa percepção nele com a autoridade que eu passo dentro da minha rede social, do jeito que eu comunico. Exclusividade, a sensação de conseguir algo especial, difícil de acessar, né? É aquela coisa, né? Quem é muito... Toda pessoa que é muito... Como é que eu explico pra você? Muito fácil, pra você entender bem. Tudo que é muito fácil, ele tem baixo valor. Tudo aquilo que é mais difícil, que é mais exclusivo, que é mais difícil de acessar, ele geralmente ele vai trazer uma exclusividade diferente, ele geralmente vai ser algo que vai parecer ser de mais valor. Outro é a experiência, né? Que é a jornada completa do primeiro contato à cicatrização. O que é essa parte de experiência? Muitos tatuadores eu vejo que tem uma dificuldade imensa de dar um bom tratamento para o cliente, de dar um mínimo de conforto no estúdio para o cliente, de conversar e pedir uma foto da tatu cicatrizada para entender como é que está o processo de cicatrização, de dar uma leve orientação para o seu cliente. Tem muita gente que tem essa dificuldade, sabe? Muita gente tem dificuldade de conversar com o cliente, de bater um papo. Eu vejo tatuadores que vai lá, na hora da tatu com o seu cliente, ele vai lá e bota um fone com abafador, aqueles fonezão que tu não escuta nada, e quer e não troca um papo com o seu cliente, sai do seu estúdio, o cliente vai embora do estúdio e o tatuador às vezes não sabe nem o nome do cliente direito, entendeu? Não trocou 2, 3 palavras, entrou no estúdio, tatuou e foi embora, entendeu?
E isso cria uma experiência não muito boa na jornada do cliente no estúdio. Automaticamente, quando não cria uma experiência muito boa no cliente, ele não vai te indicar para outros. Provavelmente ele não vai te indicar, né? Eu sei que vai ter gente que vai dizer, ah, mas se eu entregar um bom trabalho, ele vai me indicar. Beleza, mas se alguém entregar um trabalho igual ao teu, simplesmente ele vai pegar e vai indicar para aquele outro cara que teve uma experiência melhor, entendeu? E tu vai perder pro cara que deu uma experiência melhor. E não pro cara que é o... Ah, não, eu perdi porque o cara é excepcional. Não, às vezes é a mesma qualidade de trabalho, porém ele deu uma experiência diferente. Que agradou o cliente, fez o cliente comprar mais, entendeu? Putz, entramos agora em... Perdemos o conteúdo. Não, eu comecei o conteúdo. Esse conteúdo eu comecei agora. Agora. Vamos lá, continuando. A tatuagem é apenas consequência do que vende e está em volta dela. Aí agora, isso aqui é só para vocês verem um pouquinho enquanto vocês... Agora vamos lá para os padrões, pessoal, tá? Padrão número 1, clareza de identidade. Em menos de 3 segundos, o visitante do perfil entende exatamente o que o artista faz, para quem ele trabalha, o que diferencia. Nenhuma dúvida, nenhuma ambiguidade, tá? Que é na hora que o cara entrar no teu perfil, ele já tem que entender tudo, né? Sabe o que eu falo sempre, que a primeira impressão, a gente nunca tem uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. A boa primeira impressão é naquele momento que o cliente entrou no teu perfil, ele entrou no teu perfil do Instagram e ele já vai olhar a tua biografia, tua foto, todas as tuas linhas da bio, a teu destaque e os teus fixados. Isso é a primeira impressão do perfil. E ali o cliente já tem que entender tudo. Ele tem que quebrar todas as objeções antes mesmo de conversar contigo. Só naquela parte, tá? Ele tem que entender que tu é um cara do realismo. Ele tem que entender que tu é um cara do geek. Ele tem que entender um especialista em fine line. Ele tem que entender isso. Nunca apenas, tipo, ah, eu sou tatuador. Cara do preto cinza. Cara disso, cara daquilo. Não, tá? Outra coisa, isso a gente está falando para poder se tornar um nível de autoridade nível A, tá? E ganhar dinheiro mesmo. Generalista compete por preço, especialista compete por desejo. Quanto mais específico você é, mais autoridade você transmite. O maior valor do mercado, o maior valor que o mercado aceita pagar por você, tá? Padrão número 2. Autoridades com provas, tá? Isso a gente está falando de provas sociais, tá bom? O que são as provas sociais? As provas de autoridade, na verdade, não é provas sociais. Provas de autoridades, tá? Todo perfil de alto faturamento usa provas concretas de reconhecimento. O cérebro humano procura evidências antes de confiar. E as bios dos maiores entregam isso na primeira linha. Que é o quê? Se eu sou um cara muito premiado e eu quero usar os prêmios, são uma das maiores coisas que eu tenho para gerar autoridade, eu vou usar os meus prêmios, alguma coisa assim, na primeira ou na segunda linha. Se eu sou um professor, né, da tatuagem, que eu tenho muitos alunos, tá bom? Eu tenho muitos alunos e tal, eu posso usar a autoridade, né, reforçar essa autoridade na minha posição como professor. Idade é legal, mas não é algo tão, né, que gera tanto hoje em dia, tanta autoridade na internet, tá bom? Outros sinais de autoridades encontrados são agente internacional, tour pelos Estados Unidos, jurado em convenções, embaixador de marcas. Cada prova remove uma objeção antes mesmo do cliente perguntar. Quanto mais coisas tiver sobre a autoridade ali, né, não digo vou botar ali só coisa de autoridade, né, mas o que tu tiver que possa gerar isso, usem, pessoal. Eu vejo gente que é premiado e não usa. Eu vejo gente que que, tipo assim, às vezes viajou para fora do país e não usa isso, ninguém sabe, né? Que nem eu tenho um cliente meu que ele morou no Japão, pegou muita experiência no Japão e não usa nada. Ninguém sabe nem que ele foi pro Japão, entendeu? E tipo, porra, por que tu não usa isso aí pra gerar autoridade em ti, cara? É coisas assim que me incomodam, umas coisas tão simples da gente usar. Outro padrão. Padrão número 3, escassez real, tá? O que os melhores mostram. Praticamente todos os perfis de alto desempenho exibem disponibilidade limitada de forma explícita. Não é manipulação, é realidade que comunica com a estratégia. O que é isso, pessoal? Sabe? Não é tu falar assim, ah, pessoal, tô com a agenda para daqui 3 meses. Daí o cara entra em contato, tá pra semana que vem. Não é isso. O gerar essa parte de exclusividade, escassez, agenda cheia, né? Que nem assim, botar na tua agenda ali, hoje agora nós estamos no mês de julho, tá? Estamos no mês de julho
e a gente quer criar uma sensação de escassez na agenda, tá? E eu já tenho, vamos dizer, a minha meta de agosto, ela é 10 mil reais de faturamento. E eu já estou entrando agosto, antes de começar agosto, eu já estou com 4 mil reais vendido. Automaticamente, eu tenho 40% da minha meta já vendida para agosto, tá? 40% da minha meta vendida em agosto. Eu posso comunicar isso na minha agenda. Eu posso botar ali agenda de agosto, 40% preenchida. Entendeu? Ah, mas eu não tô com meu mês inteiro cheio. Eu tenho só 4 tatu de 1.000 marcada. Tá, beleza, mas não é, isso não seria 40% da tua meta, não da agenda cheia, e sim da tua meta que tu tá. Beleza, tu vai botar 40% preenchida. Isso automaticamente gera uma sensação de escassez muito grande na agenda, tá? Muito grande, pessoal. Né? Tu pode dar uma leve, não é exagerada, mas aumentadinha, não tem problema. Às vezes tem gente que faz, né? Tá ali com a agenda já, vamos dizer, 30% da agenda vendida, ainda falta um mês para chegar naquele mês da agenda, e o cara vai lá e bota 50% da agenda vendida, porque ele sabe que vai chegar no final do mês e vai estar com 50% da agenda vendida do mês posterior. Entendeu? Então a gente pode botar isso aí, vai gerando cada vez mais escassez. É que nem quando a gente às vezes posta. Eu posto às vezes assim, agosto, últimos 2 horários. Cara, na verdade eu tenho 5 horários, mas eu vou postar que eu tenho 2. Porque se eu postar que eu tenho 5, o cérebro dos clientes vão entender que, tipo assim, aí tem 5 horários ainda, ele não vai vender esse 5 horários agora, dá pra deixar pra depois. Então o cliente já automaticamente ele deixa pra depois porque ele sabe que vai ser fácil ele conseguir mais horários. Agora se ele entender que tem 2 para agosto, ele queria agosto, né? Ele vai falar assim, nossa, eu vou marcar logo porque eu não quero perder esse horário com ele em agosto. Então a sensação de escassez, o criar isso daí, acaba criando uma exclusividade também, entendeu? Agora o que nunca se faz, né? Nunca se faz. É tipo assim, postar hoje e dizer assim, pessoal, semana que vem a agenda tá toda vaga. Pessoal, agenda vazia. Eu já vi isso aí. Eu já vi tatuador aí, conhecido, amigo, postar assim, querendo reclamar e tal do mercado. Falar, pessoal, ó, semana que vem não tenho ninguém, nem na outra, nem na outra. Então quem quiser marcar horário comigo aí, ó, me chama. Tu tá te jogando lá embaixo, entendeu? Tu tá criando uma sensação de, não é nem de escassez, é de desespero. É tipo assim, caralho, por que eu vou estar com esse cara aí? Por que ninguém quer tatuar com ele? O que tá acontecendo? Será que esse cara é bom? Será que ele não tem cliente porque ele é ruim? Será que ele trata bem os clientes? Será que, cara, o cliente ele já vai pensar 1 milhão de coisas, entendeu? Pra não comprar de ti. Padrão número 4, CTA simples e direto. O que é o CTA? CTA é chamada para ação, tá? O que eu vou botar para fazer o cliente clicar, né? Isso é o Call to Action, né? Todo o perfil ele tem que ter uma chamada para ação. O que é chamada para ação? Nenhum perfil de alto faturamento complica o próximo passo, tá? Existe sempre uma única ação clara para o visitante tomar. Confusão paralisa, clareza converte. O que é confusão paralisa? Que eu falei ali, o cara botou agende aqui, clico para ele botou uma coisa para baixo para dizer que era para agendar, né, botando para baixo ali. O que tinha embaixo? Um perfil da esposa dele. Parecia que ele tava pedindo para agendar com a esposa dele a tatu, entendeu? Parecia que a esposa dele era a vendedora dele ali. Quem olha o perfil pensa isso, entende? Porque ele não falou clica aqui, clica na bio, sei que, link para o WhatsApp, não falou nada assim. Ele simplesmente botou para baixo, botou para clicar ali naquela parte que tava o perfil da mulher dele, entendeu? Então, ó, são coisas que a gente tem que ter no nosso perfil, que é reserve a sua data, faça orçamento, solicite sua vaga agora, entendeu? Ou chama no direct e assim vai, entendeu? Tem que ter uma chamada para ação, tem que ter um comando. Quando o cliente olhar ali, ele tem que se sentir que, tipo, tem que fazer algo. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês repararam que cada vez que eu falo assim, pessoal, curtem a live, já tô pedindo de novo, ó. Curtem a live aí, deixem um like na live. Quem não deu like, deixa o like aí. Tá? Não, eu comento também. Vocês repararam que toda vez que eu falo pra vocês aqui, pessoal, deixa o like na live, muita gente vai lá e deixa o like na live. Toda vez que eu falo assim, pessoal, comentem aí, todo mundo comenta. Quando eu abri a live, eu falei assim pra todo mundo, ó, quando eu vi que tinha 30 pessoas na live, eu falei, eu falei assim, vocês são da onde? Comenta aí na live de onde é que vocês são, pra mim saber onde é que vocês são. Todo mundo comentou de onde é que vocês eram. Realmente, eu queria saber onde é que vocês eram. Só que se eu não dou esse comando, ninguém faz. Se eu não dou o comando de like na live, a live tava com 10 likes até agora. Entende? Então o comando, a chamada para ação faz muita diferença. E a chamada para ação, até para ganhar seguidores em Reels, faz muita diferença, pessoal, tá?
É que nem tem um monte de gente às vezes que viraliza um Reels, mas viraliza sem como é que eu vou explicar pra vocês? Sem ganhar seguidor, porque não tem chamada pra ação, entende? Eu vou mostrar um negócio pra vocês aqui, vamos ver se eu tenho aqui agora aberto, pra explicar pra vocês o que é uma chamada pra ação. Deixa eu ver aqui numa publicação aqui, ó. Pessoal, esse aqui é um vídeo que eu postei, um dos vídeos que eu postei com o Tecar, tá? Esse vídeo aqui, ele me rendeu, só esse vídeo aqui, com 171 mil curtida, 4,6 milhões de views, tá? Ele me rendeu 44 mil seguidores, somente um vídeo, 44 mil seguidores. Esse aqui eu repostei algumas vezes no meu perfil, e ele só pegou esta quantidade de views, de seguidores, porque ele tem uma chamada para ação no início do vídeo. Olha só esse vídeo que eu vou dar para vocês, olha só. Meus dois braços é tudo fechado de tatuagem, eu curto tatuagem. E eu fui fazer uma tatuagem aqui e chegou lá, eu tinha um tatuador chamado Chico Morbeni. Até segue ele, galera, Chico Morbeni, ele é fera. Olha o que ele fez, tatuei e tal, não sei o que, com o tatuador Chico Morbeni e tal. Já segue ele aí, pessoal, Chico Morbeni, ele é fera. A galera já segue nesse mesmo momento que ele falou pra seguir, que é ainda mais que uma autoridade falando isso na internet, pediu pra ele seguir, Globo, ele automaticamente ele seguiu. Ele tava lá por acaso. Todo mundo me seguiu. Ele era do sul, ele tava ali por acaso, e eu tava tatuando com um tatuador. E ele tá me falando, explicando tudo mais, tá? Ó, a mesma coisa, olha isso. Esse aqui é um vídeo que eu fiz, não tem chamada pra ação, não tem, tá? Automaticamente ele dá seguidor, mas olha só, esse aqui que não tem chamada para ação tem 10 milhões de views, 10 milhões de views, mas só me rendeu 6.500 seguidores. Por quê? Porque não tem chamada para ação, é só um vídeo que viralizou sem chamada para ação. Todo vídeo que vai ter alguma chamada para ação, ele vai tender a tomarem aquela atitude quando tu pede, entendeu? É que nem quando eu vou aqui e peço para vocês comentar, ó, 1000 comentários, entendeu? A chamada para ação, ela faz muita diferença no vídeo. Ela faz muita diferença no vídeo. Aqui de novo, ó, repostei esse vídeo, tá? Mesmo vídeo. Mesmo vídeo. Braços é tudo fechado. Tá? Pô, repostei de novo. Vamos ver quantos seguidores deu esse vídeo de novo. É tudo fechado, tá aqui 1.200 seguidores e deu só 430 mil views. 1.200 seguidores, sendo que esse vídeo já postei várias vezes, pessoal. Várias e várias vezes. Então, todo vídeo que ele tem uma chamada para ação, ele viraliza muito, tá? Ele viraliza muito, ele te atrai muito seguidor, ou muito curtida, muito tudo. Só que tem que ter uma chamada para ação, tá bom? Então, a chamada para ação, ela vai estar no teu perfil, tá bom? Vamos lá voltar pro que nós estávamos vendo antes. Vocês entenderam o que é um CTA, né? Agora, o que é ter um CTA no teu vídeo. Ontem, quando eu fui fazer umas análises de perfil, eu vi que muitos seguidores não tinham CTA no seu vídeo, no seu perfil. Não tinham uma chamada para ação, não tinham nada, entendeu? Padrão número 5, bios curtos, palavras que vendem. O princípio. Quase nenhum dos maiores escreve histórias longas na bio. Eles usam palavras de alto impacto que comunicam valor em segundos. Cada palavra ocupa um espaço precioso, tá? Especialista, premiado, experiência, agenda, reserva. A regra de ouro, se em uma palavra não serve para convencer, ele serve para confundir, tá? Então, assim, às vezes a gente bota alguma coisa que em vez de convencer, ela só confunde o nosso cliente que está entrando no nosso perfil, entendeu? Então, assim, e pessoal, olha só o que eu tô falando, não é pra vocês botar assim, entrar agora e botar especialista em black and gray, não, a primeira linha do seu perfil, tá? A primeira linha do Instagram, ela tem que ser o quê? A primeira linha, ela tem que contar o teu perfil, tua primeira linha, ela tem que contar o que tu faz sem dizer o que todo mundo tá esperando. Todo mundo, quando tu entra no Instagram de um tatuador, ele espera que o cara já bote ali especialista em realismo, especialista em black and gray, especialista em fine line. Quando tu bota isso tão genérico no teu Instagram, ali na sua primeira linha da biografia, automaticamente o cliente faz o quê?
ele pega aquele teu nome ali, aquela tua profissão, o que tu faz, né, a tua especialidade, e ele bota numa caixinha junto. Isso no cérebro dele, né? Ele bota numa caixinha junto de o que ele já sabe sobre aquilo ali. Então, vamos dizer assim, cara, o cara botou especialista em fine line, faço tatuagens de linhas fine line. Automaticamente ele já pega assim, tatuadores que eu já conversei sobre fine line cobra tanto, tem agenda de tanto tempo, e eles é mais ou menos isso, né? É assim que eu vou falar com esse cara. Porque ele olhou ali, especialistas em fine line, já sei como é que todos cobram. Esse aqui cobra 200, esse aqui cobra 300, esse aqui cobra 250, esse aqui cobra 400. E é isso, então ele vai fazer uma média daquilo ali, tá? Quando tu comunica algo muito genérico. Agora, quando tu escreve uma pequena frase que ela comunica o que tu faz, sem dizer realmente o que tu faz, tá? Ela faz com que ele bote numa caixinha nova. Então, o preço que tu vai gerar o valor que tu vai gerar para aquela pessoa é outro, é diferente, porque ela ainda não sabe o que é isso, entendeu? É totalmente diferente. Eu vou ver se eu tenho aqui, eu separei alguns perfis, deixa eu ver se eu tenho aqui comigo, e se minha produção deixa eu mostrar. Tô vendo se tem uns aqui que dá pra me mostrar, tá, pessoal? Não vou mostrar porque eu não apaguei o nome das pessoas aqui, vai que eles não queiram, né? Eles não estão aqui na live, então... Mas vocês analisam meu perfil. Mas vocês entenderam? As primeiras linhas, ela tem que comunicar o que tu vai escrever ali, ele tem que comunicar sem precisar ficar falando, tipo, eu sou especialista nisso. A pessoa tem que entender o que tu faz com a frase que tu faz, entendeu? Aquilo ali tem que ser algo diferente do que eles estão acostumados a ver em tudo quanto é perfil. Porque hoje tu entra nos perfis de tatuagem, é tudo igual. É tudo igual. Primeiro que é tudo um catálogo. Segundo que todo mundo é especialista em alguma coisa, entendeu? E ninguém... É tudo genérico os perfis, tá? Então ele tem que demonstrar algo diferente do que os clientes já estão acostumados a ver. Padrão número 6, destaques estratégicos. Os destaques funcionam como uma recepção virtual 24 horas por dia. Eles respondem às dúvidas. Olha o que eu falei sobre destaques mais cedo, tá? É exatamente isso aqui. Os destaques, eles respondem às dúvidas dos clientes antes que eles precisem perguntar. E isso acelera a decisão da compra. Sabe aquelas dúvidas que o cliente tem, tipo, como é que fica as tatuagens dele cicatrizadas? Tu tem que ter um destaque de tatu cicatrizado no teu perfil, porque isso vai comunicar já pro teu cliente como é que fica as tuas tatuagens cicatrizadas. Já vai sanar uma dúvida que eles têm. Outra coisa, depoimentos. Isso é prova social, depoimento, vídeo, texto, reais de clientes no teu destaque do perfil é muito bom, porque isso quebra uma objeção muito grande, tá? E isso cria uma prova social absurda, porque, cara, ninguém melhor para divulgar o teu trabalho que o teu cliente. Se o teu cliente diz que tá bom e o teu cliente diz que gostou, é muito mais fácil de tu vender, entendeu? Então a prova social, ela faz muita diferença, tá? Muita diferença, e não só nos depoimentos, nos teus stories. Sabe aqueles vídeos que eu boto às vezes o meu cliente na frente do espelho olhando, tendo a reação da tatu, ou eu boto um vídeo que o cliente está conversando comigo e ele tá ali empolgado por estar ali do meu lado tatuando? Isso aí é prova social, velho. Isso é prova social, entendeu? Então faz muita diferença, tá? Faz muita diferença. Processo e bastidores. A live vai ficar no perfil? Vai ficar no perfil. Processos e bastidores. O processo das tatus é importantíssimo. Eu passo isso, toda tatu eu posto o processo da minha tatu. Para o cliente que não tem noção de como é que é feita uma tatu, ele entender o processo. É para o cliente também, quando ele vê, sabe? Quem nunca aconteceu de um cliente vir tatuar com vocês e ver só a marcação, nem começou a tatu só marcada, e ele fala, meu Deus, vai ficar assim? E ele vai ficar nervoso porque vai ficar achando que vai ficar daquele jeito, que nem começou. Se tu é um cara que já comunica esse processo nas suas redes sociais, o cliente já sabe como é que funciona. E o cliente gosta de ver aquilo ali. Todo mundo é curioso. E o cliente que tem vontade de tatuar, ele vai olhar aquele processo que tu postou ali no perfil e ele vai curtir muito. Ele vai curtir muito. Então o processo faz muita diferença, ficar postando o processo da tatu, tá? Os bastidores, o que acontece nos teus estúdios, as coisas boas, algumas coisas ruins, dá pra postar também. Os bastidores para humanizar tudo aquilo que tá fazendo é muito bom, tá? Tudo que a gente posta nos stories, pessoal, é simplesmente para o nosso público nos conhecer e nos comprar.
e nos validar. É que nem eu falo pra todo mundo, não adianta vocês gastar centenas de milhares, sei lá, de reais em tráfego pago. Vou botar 3 mil reais em tráfego pago, vou botar 5 mil, vou botar 10 mil, vou ficar rico no tráfego pago. Cara, se o teu orgânico, se o teu perfil não estiver comunicando muito bem, não existe tráfego pago que resolva. Não existe. Porque vai chegar o público no teu perfil, vai chegar gente nova, ele vai ficar 2, 3 dias te seguindo, vai ver algo no teu perfil que ele não gostou, vai olhar ali, esse cara nem posta nada, não comunica, eu nem vou seguir esse cara. Se eu quiser tatuar, eu chamo ele. Entendeu? Agora um cara que comunica, um cara que demonstra confiança, um cara que tá ali no perfil toda hora, um cara que tá ali em movimento o tempo todo, automaticamente ele vai prender e reter a pessoa muito mais tempo ali dentro, e quem quiser te comprar vai te comprar, entendeu? Agora o cara que não comunica, não faz nada, só simplesmente é um catálogo aberto, velho, não adianta. E aquela coisa que eu falo pra todo mundo, cara, eu vejo que quando eu vou falar esse tipo de conteúdo, de rede social e tudo mais, catálogo e tal, eu vejo gente falar assim, como é que é? Essa bosta, porque na minha época era só tatuar e agora tem toda essa baboseira, que não sei o que não sei o que. Cara, se tá incomodado, para de tatuar, velho. Se não tá mais tendo cliente, então para, se não vai fazer o jogo. Não é mais que nem era antes, mudou e vem mudando. O teu sucesso do passado não garante o teu sucesso do futuro, velho. Entendam isso. O sucesso do passado não garante o sucesso do futuro. Entendeu? E é isso. O que tu ganhou lá atrás. Nossa, lá atrás eu ganhava tanto. Eu fazia 30 tatuagens no mês. Hoje eu peno pra fazer 10. Por quê? Porque tu não tá fazendo o que tem que ser feito. Entendeu? Tu não tá fazendo o que tem que ser feito. Tu acha que ainda tá tudo muito amador. Não tá mais tudo amador. Tá se profissionalizando cada vez mais as coisas. E uma delas é a rede social. Que ela já vem crescendo há muitos anos. Eu falo isso a vida inteira. Desde que eu comecei a usar a rede social em 2013, né? Explodi em 2015 e não parei mais, entendeu? Todo ano eu cresço, por quê? Porque eu entendo que se eu ficar parado, achando que o que eu fiz lá atrás ainda continua dando certo, eu vou parar no tempo e vou ganhar menos dinheiro, ser menos conhecido, vender menos e ficar frustrado que nem esses caras tudo ficam aí, entendeu? Então, eu tô fazendo essas lives pra vocês aí também, é pra isso, pessoal, conscientizar a galera que me acompanha, que me segue, que eu sei que quer ver os meus métodos, quer ver o que eu faço pra poder chegar onde eu cheguei. Entendeu? E isso que eu tô fazendo hoje aqui pra vocês aqui, pessoal, é um conteúdo riquíssimo, que vale o like de vocês e a curtida e seguir o meu canal também, tá bom? Continuem comentando aí, estão gostando da live? Se estão gostando da live, comentem aí. Hoje é meu aniversário, Morbeni, me manda os parabéns. Ô, Júlio Ramalho Artes, feliz aniversário. Vamos fazer assim, ó, já que é teu aniversário, vamos fazer aqui, ó. Parabéns, Júlio Ramalho Artes. Feliz aniversário, meu velho. Feliz aniversário. Que legal ver tu aqui na live, mesmo teu de aniversário, estudando com a gente. E é isso, irmão. Tamo junto, sucesso sempre na carreira, na vida e tudo mais. Vamos que vamos pra cima e bora ganhar dinheiro. Voltamos. Parabéns. Vamos ver o que a pessoa tá falando na live aí. Você é um cara que admiro literalmente por isso, sempre evoluindo. Valeu, Toca XP. Tamo junto, irmão. Igor Marcel, tamo junto, Igor. Analisa meu perfil, Chico. Depois vamos ver. Sim, live top demais. Você é embaçado mesmo. Valeu, Anderson. Tava há 5 anos parado, tô começando de novo. Boa, Dark. Ô, Dark. Tá na nossa empresa aí, tá na Morbeni Mart. Cara, faz as coisas, mano. Vamos pra cima, velho. Vamos pra cima. Faz tudo que tem que fazer. Cresce aí na tua cidade, cresce aí em Floripa. E quem sabe aí começa a fazer uns guests no meu sul de São Paulo também. Mas tem que fazer o jogo, tem que correr, velho. A gente tá ali te orientando, o que tu precisar. Eu tenho meu Insta ali que a gente se fala. Já troquei minha ideia contigo hoje. E vamos pra cima, irmão. Pra quem não sabe, pessoal, tem uma agência de marketing onde eu cuido da carreira de tatuadores. Eu e minha equipe inteira. Então tudo isso que eu tô passando aqui são metodologias, estratégias que a gente vai passando mês a mês para nossos clientes da Morbeni Mart. Entendeu? Então, temos vários clientes que estão sempre me acompanhando aqui nas lives que fazem parte da nossa agência, tá? São dezenas de pessoas já agenciadas por a gente, tá? Depois eu boto aí, quem quiser, tem o link no perfil. Depois eu boto os links aí das minhas empresas, tudo. Mas o foco agora, vamos estudar. Depois a gente conversa sobre isso, tá bom? Quem tem dúvida aí. Anderson, fala monstro, poderia falar a faixa de valor dos seus orcs? Cara, meus orcs eu cobro muito barato, orc presencial, tá? É faixa em média de R$ 1.100 a R$ 1.500, até R$ 1.600, tá? O presencial de um dia comigo. Lógico, não é particular, tá, pessoal? É em turmas.
tá bom? Até falar nisso, nós temos workshop em São Paulo, dia 26 ou 23, acho que é de agosto, no meu estúdio de São Paulo, Morbenio Tatuapé. E tem outro workshop que vai acontecer em setembro, aqui em Curitiba, tá? Aqui em Curitiba vai acontecer meu workshop, acho que vai ser 2 dias de workshop, vai dar muita gente, acredito eu. E vai ser um workshop muito insano, tá, pessoal? Muito insano aqui em Curitiba. E, a princípio, esse workshop vai acontecer no estúdio de um cliente meu, tá? Que é o meu cliente Israel. A gente cuida da carreira dele, cuida do estúdio dele, tá? O Ratatu. E daí eu acho que eu vou fazer um workshop no estúdio dele, tá bom? Então, assim, já fique esperto, assim que eu postar, sabe que fecha rápido as vagas, tá? Ô Chico, tô tentando melhorar meu Insta, mas tenho dificuldade com a vida pessoal e empresa, filhos, etc. Lida com tudo ao mesmo tempo, é tenso. Rai Souza. Rai, que eu posso dizer, cara? Tipo, eu sei que é complicado, eu sei, mas é um preço que temos que pagar, tá? Infelizmente, tem momentos na nossa vida que a gente é obrigado a gerar algum desequilíbrio para crescer. Eu sei que muita gente tenta manter uma vida mais equilibrada e tal, só que, cara, o equilíbrio, infelizmente, é a fórmula. Eu falo, cara, é uma forma do fracasso e não do sucesso. Porque quem mantém tudo muito equilibrado não consegue dar 100% em nada, entendeu? E tem momentos que a gente tem que gerar um certo desequilíbrio. Eu falo por experiência, tem momentos que eu tenho que deixar muito a família de lado, porque eu tenho que focar nas empresas, tenho que focar nos estúdios, tenho que focar em muita coisa. E vai ter momentos que eu vou estar focado muito mais na minha família, nos meus filhos, na minha esposa e tudo mais, entendeu? Então a gente tem que gerar esses momentos de desequilíbrio para poder conseguir construir o sucesso, entendeu? Porque o equilíbrio é muito difícil de conseguir. Eu não conheço ninguém que tenha uma vida equilibrada e tem sucesso. Sucesso que eu almejo, entendeu? Eu não conheço. Então a gente tem que manter um certo desequilíbrio em alguns momentos para poder fazer isso, entendeu? Para vocês terem uma noção, vou falar como é que é um pouquinho da minha rotina, tá? Para te poder entender. Eu me acordo todo dia 6h15, tá? 6h15, tomo meu café ali geralmente quando eu tô em Curitiba, eu levo meu filho no colégio, quando ele não vai com a van e segurança, tipo em São Paulo também, mesmo horário, 6 e pouca, mais ou menos, eu acabo começando meu dia, aí logo depois tomo um café, logo depois vou pra academia, faço ali 1 hora de academia no máximo, e quando dá tempo, porque às vezes não dá tempo, e depois já vou começar a fazer algumas reuniões que eu faço antes de começar com meus clientes, eu faço reuniões de manhã com as minhas empresas, com as minhas equipes, e logo depois eu vou pro estúdio, começo a tatuar, e durante o processo de tatu eu faço todo o processo de tatu, parte de criação de conteúdo ali eu já faço junto, e tudo mais. No final do dia, na noite, quando eu já tô terminando a tatu, eu tenho outros conteúdos, outros cronogramas para fazer, tipo, que nem, se eu consigo terminar minha tatu às 6, às 7, mais ou menos, 8, eu sei que das 8 até umas 9, 9h30, eu vou criar alguma coisa de conteúdo, eu vou fazer alguma coisa de conteúdo já pro outro dia, tá? Eu vou editar algumas coisas para postar e tudo mais. Agora, de segunda a quarta e sexta, eu ainda tô fazendo as lives aqui no YouTube, das 9 às 11, entendeu? As últimas lives foram das 9 à meia-noite. Então, eu dou um jeito, entendeu? Eu dou um jeito de gerar conteúdo. E assim, a minha semana tem 7 dias, ela não tem 5, que nem muita gente. Tem semanas de 5 dias, de 6 dias. A minha semana tem 7 dias, eu trabalho 7 dias na semana. Vai ter gente que diz, mas isso não é saudável, mas isso não sei o que. Cara, mas só assim pra poder chegar onde eu cheguei, entendeu? Eu não conheço ninguém que vai conseguir trabalhar, como é que é? 6 horas, 4 horas por semana ali, de segunda a quinta e segunda a sexta, e ter sucesso. Não conheço, a não ser esses gurus aí, tudo aí que, sei lá, tudo meio doido, mas eu não conheço. Então não adianta, para a gente poder construir o sucesso, existe um desequilíbrio que a gente tem que gerar para isso acontecer. Olha quem tá na live, Israel Santos, já estudo tatu faz um tempinho. Estudo em pele artificial e tô começando a passar para a pele. Já fiz algumas figuras minhas, tô começando. Boa, vamos lá. Aí vamos ver o que tu botou ali. Eu tenho me esforçado muito no meu trabalho e sinto que a vida de família, filhos, eu tô perdendo. O pessoal acho que nem existe. A academia já era, eu tô no WhatsApp para responder. Mas assim, eu vou te falar um negócio. Não é fácil, tá? Praticamente os primeiros 2 anos do meu filho ali, eu não consegui acompanhar muito ele, tá? Não consegui. Eu tenho momentos que nem eu fico, às vezes, 20, 30 dias fora, longe da família, longe dos filhos, longe da esposa, né? Às vezes eu fico 20 dias, 25 dias, 30, 40.
longe. Mas eu sei que eu estou fazendo toda essa correria aí para não precisar fazer isso aí com 50 anos, 60 anos, entendeu? Eu faço tudo isso porque eu tenho ali até o meu limite de idade que eu tenho que fazer, que eu preciso estar tudo bem organizado e estruturado e rodando por mim, entendeu? Eu não faço isso à toa, eu faço isso porque eu tenho todo um processo já da minha vida bem desenhado do que eu quero fazer, entendeu? Então por isso que eu corro demais para isso acontecer, corro demais, eu durmo 4 horas por dia, máximo 5 horas, assim, entendeu? Mas eu sei que é um preço que eu tô pagando, eu sei o preço que eu tô pagando, eu sei o que eu tô fazendo, e é isso, né? Infelizmente, essa é a vida, né? Tem gente que não vai conseguir pagar esse preço. Não adianta ser foda se ninguém te conhece. Então, tu pode ter o mesmo nível técnico que eu e não ganhar nem perto do que eu ganho. Quando o cliente vê o esforço, ele entende o preço. Nossa, isso aqui é muito forte, pessoal. O Instagram que mais vende não é o que mostra mais tatuagens. Depois, para você tirar um print dessa parte da tela aqui, ó, no checklist. Maciel, uma marca valor fixo? Sim, é valor fixo mensal, não é porcentagem, tá? Que a gente cuida da carreira. Isso aí, o teu perfil tem que demonstrar tudo isso, pessoal. Quem sou? Por que confiar? Sou diferente? Como contratar? Isso não é que tu vai escrever isso aí no teu perfil, mas quando a galera entra, vê tua foto, vê tua biografia, vê teus destaques e vê teus fixados, eles já tem que no subconsciente deles tem que entender quem tu é, por que eles têm que confiar em você, por que tu é diferente dos outros que ele já viu e como contratar. Isso tem que ser as 4 padrões que todo cliente que entra no teu perfil tem que entender. Todos, sem exceção, tá? O que ninguém ainda faz, o que quase ninguém ainda faz. É aqui que está a maior oportunidade para quem quer sair à frente da maioria dos perfis que mostram o resultado final, mas pouquíssimos exploram o que realmente. Aqui vai um pouquinho sobre o que fazer para realmente ter resultado, pensando muito no stories, tá, pessoal? É aqui, ó, storytelling e personalidade, mostrar quem é o artista por trás de cada agulha cria uma identificação profunda. Eu sei que vai ter gente que vai falar, mas eu não gosto de aparecer, eu não gosto, eu não me acho legal na frente da câmera, eu isso, cara, então não é pra ti essa live, porque assim, eu tô ensinando vocês a realmente ter autoridade e ganhar dinheiro com a tatuagem, é fazer o trabalho de vocês aparecer com mais pessoas, é fazer as pessoas confiarem mais em você. Só que como é que elas vão confiar se elas nunca viram o seu rosto? Como é que elas vão confiar se elas nunca escutaram a tua voz? Não vai ser só com o teu trabalho. A não ser que tu tenha um trabalho muito excepcional. Muito excepcional. Aí tu vai vender um certo valor legal, né? Vamos dizer ali que tu consiga já um faturamento médio, assim, de média baixa, assim, de 25, 30 mil reais. Mas tu nunca vai passar disso daí. Nunca vai passar disso aí. Máximo assim, cara, uma vez que outra, esporadicamente, fez 40 mil reais, 45 mil reais, mas, cara, não vai chegar a passar disso aí, não vai conseguir criar uma média que é de um tatuador de alto nível de venda, que é aquele tatuador de alto nível que vende 75, 80 mil reais por mês, 100 mil, 120, 150, 200 no mês, entendeu? Quem não fizer tudo que tem que ser feito, jogar o jogo completo, de alta qualidade, alta autoridade, alta conectividade, tudo isso em nível hard, tá? Que é o que eu chamo de Apex. Quem não fizer isso aí completo e ter 100 pontos, nunca vai chegar nem perto disso, entendeu? Então eu tô dando aqui a faca e o queijo na mão para vocês chegar lá, pessoal. Storytelling, bastidores, mostrar o artista quem é e personalidade. Bastidores e construção da arte. O bastidores, o que tu tá fazendo no seu estúdio, como é que tá montando aquela arte do seu cliente, o que tá acontecendo naquele dia. As pessoas querem saber. Construção da arte. O processo valoriza o resultado. Quando o cliente vê o esforço, ele entende o preço. Nossa, isso aqui é muito forte, pessoal. É muito forte, tá? É muito forte. Porque é tipo assim, olha só, cara. Quando o processo valoriza o resultado, quando o cliente vê o esforço, ele entende o preço. Se o cliente entender qual o esforço que é para te poder montar um projeto, né? O que tu pensa antes de montar um projeto, ele valoriza muito mais aquele teu esforço. Sabe assim, tu pegar um dia que é um projeto mais complexo, tu pegar aquilo ali e criar um storytelling no teu story mesmo, uma narrativa inteira de como foi para poder criar aquele processo.
com certeza o alto valor vem, tá? Vou dar um exemplo. Eu conheço um tatuador, é amigo meu, que ele tem um faturamento bem alto, ele só faz cobertura. Tenho 2 que fazem isso, que é o Gusta, acho que é Gustavo Gusta, que faz cobertura aqui de Curitiba, e o Mazieiro. São 2 tatuadores que comunicam o esforço em todos os stories. A comunicação deles toda é baseada nessa parte de bastidores e construção de arte, criando storytelling. Eles criam uma narrativa inteira explicando a construção da arte que eles estão fazendo. E é muito bom. É muito bom. Eu fico preso às vezes nos stories deles, entendeu? Deles explicando, dele entendendo, dele explicando tudo sobre o processo da arte e tudo mais. E isso funciona, gente. Funciona, tá? Conteúdo educativo. Nem todo mundo é tão bom que não consiga aprender mais. E nem todo mundo é tão ruim que não consiga ensinar nada. Então, assim, sempre tem alguém que a gente possa agregar algum valor, que a gente possa ensinar algo. E conteúdos educativos gera muita autoridade para vocês. Eu sei que vai ter gente, mas eu sou muito novo na tatu. Beleza, mas tu pode explicar um pouquinho como é que é o teu início, como é que tu tá fazendo, o que tu pensou, quais foram os teus acertos, entendeu? E isso é muito bom. Eu não sei nada de tatu direito, de técnica. Beleza, faz educativo para os seus clientes, de como chegar no estúdio, de como é os bastidores, de como cuidar dessa tatu, como cuidar no pré, como cuidar no pós. Tu tem muito conteúdo sobre educativo que dá pra fazer. Comunidade e relacionamento. Esse é o mais difícil, tá? Responder, envolver e criar pertença transforma seguidores em clientes leais. Essa parte é um pouco mais complexa, que é quando tu faz o teu seguidor virar uma comunidade, né? Quando tu faz a galera te seguir não mais só pelo teu trabalho, e sim pela tua persona, entendeu? Então isso é um pouco mais difícil, mas isso é o que te passa de nível, tá bom? E se tu cria tudo isso aqui com relacionamento junto, nossa, absurdo. O Instagram que mais vende não é o que mostra mais tatuagens. E isso é forte. Sabe o que eu falo de Instagram portfólio? É sobre isso. Nem sempre aquele Instagram que é só tatuagem e portfólio lindos são os que mais vendem. Eu conheço inúmeros tatuadores que têm portfólios absurdos, muito melhor que o meu, que não fazem 10% do meu faturamento. Entende? Não faz 10% não faz o que eu faço em 2 dias de tatu, não fazem um mês inteiro. Com tatuagens melhores que a minha, pessoal. Mas porque não é só isso que vende. Se ninguém tá te vendo, ninguém tá te comprando. Só te compra quem te vê. Só te compra quem se conecta contigo. Quem cria a relação contigo. Quem cria uma conexão, uma emoção contigo. Entendeu? Quem se identifica. Senão não te compra, não adianta. Entendeu? A gente é o espelho do nosso cliente. Nosso cliente é o nosso espelho, quer dizer. Bio perfeita. Ó, isso aqui é uma das bios boas. Bio perfeita. Elementos... elegantes e tudo mais, o nome, especialidade, prova social. Aqui ele criou uma pra mim aqui. Eu trocaria essa parte especialista em realismo de 16 anos por alguma outra coisa mais legal, né? Eu poderia fazer toda a tatuagem uma história e bora contar a sua, uma coisa assim eu botaria aqui. Olha só isso aqui, ó. Isso aqui, ó, gera um alto índice de clique se eu botar no meu perfil, se vocês botarem de vocês, ó. Monte gratuitamente o projeto de sua próxima tatuagem. Cara, isso aqui converte muito, tá, pessoal? Vou dar o ouro pra vocês, ó. Quando tu fala que tu monta o projeto do cliente gratuitamente antes mesmo dele marcar contigo, com certeza ele aumenta em 70% a conversão, tá bom? Principalmente se tu trazer ele para dentro do seu estúdio, tá? Fica a dica. E aqui é o método completo. Autoridade, especialização, prova social, escassez, conteúdo e CTA. Tudo isso o teu Instagram tem que comunicar. Isso aqui, pessoal, que eu tô falando para vocês, tudo do início até o fim. Eu não tô falando da parte do teu feed. Isso aqui, tudo isso é para contextualizar a tua primeira vitrine, tua foto, tua biografia, teus destaques e teu fixado. Isso tudo tem que estar aqui, ó, tá? É o que vai gerar essa roda, tá bom? É o que vai gerar essa roda de autoridade, especialização, tá? Ó, autoridade, prêmios, certificados, reconhecimento de prestígio, especialização, nicho claro, identidade artística definida, prova social, depoimentos de clientes e avaliações positivas, escassez, vagas limitadas e agenda concorrida, conteúdo, processos criativos, histórias e dicas, CTA, ponto de contato claro para agendamento. Maior insight, a tatuagem atrai, posicionamento vende, 2 artistas podem ter exatamente o mesmo nível técnico e o resultado ser completamente diferente, é tudo que eu tô falando. Não adianta ser foda se ninguém te conhece. Então, tu pode ter o mesmo nível técnico que eu e não ganhar nem perto do que eu ganho.
E isso é o que mais acontece. Até porque é uma pequena minoria da tatuagem no Brasil que realmente ganha dinheiro de verdade. Checklist final. Isso aqui, ó, fica pra vocês, ó. Isso aqui fica pra vocês, é um dever de casa pra vocês, pessoal. Ó, checklist final. Seu Instagram está pronto? Responda com honestidade cada não. É uma oportunidade de crescimento imediata. Minha biografia tá exatamente... explica exatamente minha especialidade? Bota sim ou não. Tenho provas sociais visíveis, prêmios, depoimentos, resultados? Mostro experiências e tempo de mercado? Tenho CTA claro e único? Tenho destaques estratégicos organizados? Mostro bastidores e processo de criação? Produzo conteúdo de autoridade no meu nicho? Comunico escassez real da agenda? Minha identidade visual parece premium ou coesa? E coesa? Meu Instagram vende antes mesmo de começar a conversa? Gente, se você tiver pelo menos mais de 3 que vocês não têm, vocês têm que correr para poder completar 1 a 1 disso daí até o final do ano. Aí vocês vão ver o jogo mudar. E isso tudo é só 10%, nem isso, do meu método, que é o método Apex Morbeni, tá? E isso é só um pouco do meu método, pessoal. Apex Morbeni, A de autoridade, P prova social, E de especialização e X de experiência excepcional. O X também simboliza um fator múltiplo do método. Então, assim, multiplicador do método. Então, assim, isso aqui eu só botei aqui no final para vocês entenderem um pouquinho. Isso aqui eu não vou me aprofundar nisso, mas o método Apex, que é o sistema que eu criei, cada pilar desse método é o que fez eu chegar até onde eu tô hoje. Entendeu? Um dia mais eu posso vir falar só sobre isso. Só que, cara, aula sobre Apex, sobre isso que eu criei, a gente tá falando de uma aula aí de pelo menos aí umas 30 horas, então não vai dar pra falar hoje. Mas uma hora eu posso vir aqui a falar ou criar um vídeo mais evoluído em cima disso. Mas isso aqui fica de... Depois pra você tirar um print dessa parte da tela aqui, ó do checklist, e depois comecem a analisar o perfil de vocês e ver se vocês estão assim, ó, tira um print agora, que eu não tô aqui na frente, tá? E comecem a melhorar cada ponto desses aqui. Eu sei que vai ter gente que vai dizer, mas eu não tenho prêmio, tá, beleza? Mas o que tu tem que seja algo excepcional que tu possa mostrar, que tu possa comunicar no teu perfil, entendeu? Pessoal, deixa o like na live aí, curte a live, comenta, compartilha. Voltei. Ó, pessoal, que eu botei aí, ó, pra quem não conhece, né? Todo mundo sabe que a IA, inteligência artificial, veio para ficar, e eu, né, como um bom cara que vejo o futuro nas coisas, né, junto com a minha equipe de especialistas, a gente criou a Morfia, que é uma inteligência artificial de vendas, toda treinada para vender, né, fazer tudo o que eu falei sobre a parte de vendas. Então tudo aquilo que eu falo sobre o tipo de atendimento, velocidade do atendimento, jeito de conversa, se interessar pelo cliente, tudo isso a Morfia faz. Entendeu? Pra vocês entenderem, ela faz toda a conversa, bate papo com o cliente, troca ideia, entende a arte, entende o que ele quer fazer, escuta o áudio. Depois que ele entende tudo, ela pega, te manda uma mensagem pro tatuador. Na hora que ela manda uma mensagem, ela mostra, tô com um cliente assim, ele quer fazer a tatuagem tal. Qual o valor que eu passo pra ele? Aí tu só bota o valor no formulário, o tempo que tu vai levar para fazer aquela tatu, ela volta lá e negocia com o cliente. Entendeu? Então ela faz tudo isso. Só que imagina, tu tá tatuando, ela tá conversando. Tu tá dormindo, ela tá conversando. Então ela tá dando atenção 24 horas pro teu cliente. Tudo aquilo que tu não consegue fazer, ela faz. Tem muita coisa foda para acontecer com a Morfia, tá? Muita coisa foda. E sabe aquela história, né? Quem chega primeiro bebe água fresca? Isso que eu tô falando pra vocês. Tá? Já tô dando aviso. Então assim, já seguem a Morfia, já entrem no link. Se vocês entrar aqui no Linktree da Morfia, vocês vão se deparar com isso aqui, ó. Aqui vocês vão ter algumas informações e aqui vocês entram direto para falar com ela, tá bom? Direto para falar. Aí vocês tiram todas as dúvidas de vocês ali. Tudo isso que eu falei do método, pessoal, é muita coisa que a gente faz lá dentro da Morbeni Marketing, tá? O método Apex é o que a gente estrutura a agenda dos clientes, tá? É com o método Apex, tá bom?
Então, quem tiver interesse em fazer parte, ser agenciado por mim e pela minha equipe, já entra para o Morbeni Marketing, já clica lá no link, chama a nossa equipe, tá? E, cara, eu tô dando para vocês aqui, ó, toda a estrutura completa, né? Marketing, depois do marketing vem a venda. O marketing tu faz com a Morbeni Marketing, a venda tu faz com a Morfia. Aqui é um pouco da nossa agência para vocês verem. Quem quiser, clica em quero fazer parte, né? Lógico que a gente não consegue pegar todos para agenciar, tá, pessoal? Até porque, tipo, a gente faz uma avaliação do artista, faz um vídeo com o cara, faz tudo uma avaliação sem custo nenhum, para entender se tá no momento dele poder fazer parte da Morbeni Marketing. Se não é o momento dele, eu prefiro que ele não entre agora, entendeu? Porque tem todos que querem entrar e às vezes não é o momento do cara, entende? Então, se não é o momento, eu prefiro sempre que o computador espere um pouco, tá? Então, mas quem tiver interesse em querer se aprofundar mais de tudo que eu falei também, aqui é o Morbeni Marketing, tá, pessoal? Maciel, Morbeni Marketing é valor fixo? Sim, é valor fixo mensal, não é porcentagem, tá? Que a gente cuida da carreira. Quem não segue o canal ainda, segue o canal e vamos que vamos pra cima. Tamo junto, boa noite, pessoal. Até a próxima segunda. Lembrando, nossas lives são segunda, quarta e sexta. A Morbeni Night, né? Todo mundo me ajudou. Que a Morbeni Night vai ser segunda, quarta e sexta. Então eu espero todos vocês aqui na segunda-feira.